Você acredita cara, em vida em tudo outro de bom planeta? pra você. Cara, se a gente ampliar o conceito de vida, no sentido de vida biológica, não necessariamente inteligente, eu estaria muito abraçado pela estatística em dizer que sim. Mas na estatística tem vida inteligente, né? Cara, então, essa é uma questão pesada. Essa é uma questão pesada. Porque se você falar que não acredita, então você tem que acreditar em Deus. Não, por quê? Sim, porque aí você tá falando que no tamanho desse universo, Cara, eu nem questão gosto. de planeta só tem vida aqui, então é Deus. Você sabe por que eu sou agnóstico? Porque eu não pretendo conhecer, eu não quero fazer a figura de conhecer o que eu não conheço, entendeu? Entendi. Então, assim, pode haver vida inteligente no universo? Por que não? Pode. Se tem aqui, como diz o próprio Carl Sagan, seria um grande desperdício se não houvesse. Exato. Entende? Então, assim, poder ter, claro, eu admito. Milhões de galáxias e milhões de planetas, né, cara? Mundo de desconhecimento para nós. O que a gente conhece em termos astronômicos é a esquina de casa. Exatamente. É a esquina de casa, a gente não sabe nada. A nossa ciência é profundamente primitiva, ainda que seja maravilhosa. Profundamente primitiva nesse sentido. Então eu falo assim, bobagem, não tem. Desculpa, velho, eu nunca falaria isso. Agora, outra coisa e aí um cético, é a resposta de um cético. Qual é a evidência que nós temos disso? Nós não temos evidência nenhuma. Então, assim, não, porque... Cara, eu acho isso muito legal. Ser humano é um bicho muito curioso. Não visitas de ETs, sim. Os caras viajaram distâncias abissais, gastando uma energia abissal, a uma velocidade abissal, para chegar aqui e ficar tirando raso. Ali no vale de não sei o que lá, que é só frequentado por maconheiro. Velho. Então, desculpa, velho. Assim, é bizarro. O pé grande só é visto por quem? Por um cowboy americano que tá voltando às 3 horas da madrugada do boteco, bêbado, e o celular dele é sempre um celular péssimo que não pega luz e nem nada e pega uma mancha. Assim. É patético, velho. A gente tem que ser um pouquinho assim, mas é muito ridículo. É muito ridículo. Então, assim, não vamos pretender saber o que a gente não sabe. Mas evidência a gente não tem nenhuma. É porque, sei lá, cara, tem umas coisas muito loucas que acontecem nesse mundo nosso, né? Filosofia, por exemplo, é uma delas. Demais. Como é que você explica, tipo, 600 anos antes de Cristo, de repente, num período muito pequeno, surgem os filósofos mais foda da Terra, né? Tá ali um Platão, tá ali um Aristóteles, um Sócrates, um Tales de Mileto, num curto período de tempo. E aí depois você passa 1000 anos depois, aparece os físicos mais foda do mundo num curto período de tempo. Cara, né? E pensamentos coletivos que aparecem, né? Tipo, você pegar continentes diferentes, de repente apareceu o conceito de matemática, de pirâmide, de uma vez. É muito bizarro. Né? Você pegar num mundo totalmente desconectado, em tempos diferentes, 3 pessoas descobrirem um avião. Vamos aprender a voar. De repente, aprende no Brasil e o cara descobre a mesma coisa. Não, isso foi lá nos Estados Unidos. Primeiro foi aqui. Não, o avião foi, não vem não. Tem essa briga aí de Santos Dumont e tal, mas os irmãos Wright. pensamentos coletivos, cara, vão aparecendo isso em lugares muito louco, diferentes. Cara. Assim, assim. eu pego um texto assim, você pega um texto de Aristóteles e começa a ler aquilo. Você fala, velho, esse cara existiu há 25 séculos, há 2.500 anos. Ele tá falando isso. É tão sublime, é tão alto, que eu chego a me envergonhar da minha ignorância, da minha pequenez. Se ele é um diálogo de Platão, é uma peça literária e filosófica ao mesmo tempo, brutalmente bela e complexa. Você pega um fragmento de um pré-socrático, você pega uma máxima dos 7 sábios, você fala, cara... Aí você vai pro universo da ação. Você pega um Péricles, um Solon, um Clístenes, grandes políticos, grandes legisladores gregos. Você fala, velho,
puta que pariu, eu tenho que aguentar Lula. Você entendeu, velho? Não, é tão brutal. Não sai do assunto, não. Não, mas não vou sair, não. É porque me veio assim, desculpa. Foi um lápis. Mas aí você vê aquela grandeza. Mas aí, durante muito tempo, os estudiosos falavam em milagre grego, sabia? Existia até. Mas calma, não fica animado, não. Não, calma. Calma. Vai chegar lá. O cara já falou, eu sabia que uma nave desceu, tem alguma coisa, entregou um tem chip. Que ter, cara, eu acredito em tudo, velho. Tem que ter alguma coisa, cara. Mas o fato, cara, é que a ciência, ainda com toda a sua limitação, é bela. Você começa a escavar, você começa a entender, você começa a compreender as dinâmicas históricas. E o que aconteceu na Grécia foi uma peculiaridade de um momento histórico, com um cruzamento de informações, com uma liberdade experimentada no ápice da condição humana que propiciou isso. Então, assim, a tese do milagre grego, mas milagre grego não no sentido religioso, como assim, surgiu espontaneamente, aconteceu, ela não sustenta, cara, ela não sustenta, não é... nós tivemos ali fatores históricos, hoje muito bem traçados. Inclusive, há duas línguas proto-gregas, uma chamada linear A e a outra chamada linear B. O linear A, uma língua mais primitiva que a gente ainda não conseguiu decifrar, acreditem. A gente tem os tabletes. Caraca. A gente não consegue decifrar essa língua, até hoje não conseguiu. Então, essa é de extraterrestre mesmo. Tá vendo? Sempre dá ela é muito primitiva. E a gente não conseguiu codificar. A gente não sabe exatamente o que os traços, se é um ideograma, se é uma escrita silábica, se é uma mistura delas. Pô, os caras traduzem parada de caverna e não consegue isso. Não conseguiu ainda. Uma que vem logo em seguida, que é uma espécie de depuração do linear A, que é o linear B, que era a língua escrita utilizada no Palácio de Knossos, em Creta, ainda numa era pré-grega, como a gente veio a conhecer na era clássica. Essa a gente já conseguiu, queria eu estar lá, mas essa já se conseguiu decifrar. E o linear B já mostra como era a organização política, a organização física da cidade e tal. E daí, com a decifração do linear B e depois das diversas formas de grego antigo, a gente chegou às conclusões que não houve nada. E surgiu porque surgiu. Não, você vê direitinho assim, de onde veio a influência, onde isso tocou, o que isso causou. E a gente deveria aprender com isso, cara, porque é bonito demais, assim. E a filosofia, se ela tem uma mãe ou um pai, a mãe da filosofia é a liberdade. É você poder pegar uma verdade absoluta, que alguém toma como verdade absoluta e fala assim, pode não ser assim, hein? E aí você fala assim, por quê? Cara, os gregos eram foda. Sabe o que os gregos fizeram? Quando Saulo, que virou Paulo, foi até a Grécia do cristianismo, foi até a Grécia, se ele tivesse ido a qualquer outro território apresentar a boa nova do cristianismo, meu amigo, não teria sobrado nada. Não. Os caras iam escalpelar ele na primeira. O que os gregos fizeram? Assim, como é que é? Jesus, como é que é? Cristão, não sei o que, tal, Messias. Vem cá explicar isso aí pra mim. Levam o cara para um dos principais prédios de Atenas para que ele pudesse explicar para uma aristocracia ateniense que era aquilo, que ideia era aquela. Olha isso. Você não faz isso dentro de uma universidade brasileira hoje. Você acha, às vezes, é por isso que não teve outros Aristóteles e outros Platões os grandes pensadores que existiram depois disso pagaram com o próprio sangue, muitas vezes. Então você pega, por exemplo, dentro da estrutura eclesiástica, que era responsável em grande medida pela ciência praticada na Idade Média. Galileu, Copérnico. A gente visitou Roma, amor. Você lembra lá na Praça das Flores? Não é na Praça das Flores. Não, que tem Giordano Bruno, a estátua de Giordano Bruno, ali bem ao lado do Rio Tevere, que é exatamente onde ele foi queimado. Um cara que chegou e falou assim, desculpa, velho, eu fiz observações astronômicas, a Terra não está no centro de nada.
A Terra tá girando em torno de um Sol. Os caras, o quê? Mata ele. Queima, nego. Queima vivo. Tá lá, quem for a Roma, visita lá, eu esqueci o nome do local, alguma coisa, Praça das Flores, alguma coisa, se eu errei por pouco. Tá lá a imagem dele, onde ele foi queimado vivo. Cara, então com certeza existiram outros filósofos muito foda, só que além dos caras sumirem, me faz imaginar, e aí é só voz na minha cabeça me fazendo novamente o que eu faço de melhor, que é não entregar nada pra ninguém. Os caras sumiram com a obra deles também. Tipo assim, pô, se ele falou isso, além de sumir com ele, vamos sumir com tudo. Vamos imaginar que alguém tinha um relato, alguma coisa escrita. Sem dúvida. Não, o Denis tá falando uma coisa que não vale a pena. Um regime totalitário tem que controlar... some o que ele falou também. Um regime totalitário de qualquer natureza, ele tem que controlar duas coisas. O que você está dizendo, e se ele controla o que você está dizendo, ele controla o que você está pensando. Porque quando você limita a fala, você limita a capacidade de pensar. Vocês entrevistaram o Vladimir Pershini. Sim. Russo, viveu os estertores da União Soviética, o fim da União Soviética. Eu fiz uma pergunta para ele uma vez, amigo meu. Falei, Pershini, como é que vocês não combatiam, não tinha a possibilidade de combater o regime e tal, de falar, experimentar uma coisa diferente? Ele falou assim, olha a resposta que esse cara me deu, que eu nunca vou esquecer na vida. Ele falou assim, nós não tínhamos vocabulário para fazer resistência. Por que você tem um crápula no STF silenciando as pessoas? Porque se você controla o vocabulário, o que é dito, você controla o que é pensado. Daqui a pouco os nossos filhos não vão ter condições de pensar liberdade. Porque eles vão nascer numa realidade em que eles se limitam. Os nossos filhos não conseguem rir de uma coisa engraçada se ela é considerada politicamente incorreta. Eles não riem. É uma gente triste, adoecida, que vê mal em tudo, que vê pecado em tudo. Por quê? Há uma limitação vocabular que implica limitação de pensamento. Isso é 1984 do George Orwell na veia. O 1984 ele fala, nós temos a nova língua. A nova língua, em 1984, na obra, é a única língua da história que diminui com o passar dos anos. Os nossos meninos estão perdendo vocabulário. Diminui, porque a nossa linguagem sendo apertada, sendo cerceada, vai chegar ao ponto que a gente não vai ter que falar quase nada, só falar assim, ou nós lá vai, ou nós lá vem, tô com fome, quero ir ao banheiro, me tira daqui, me coloca ali, acabou. Você não pensa mais filosofia, não pensa mais poesia, não pensa mais ciência, não pensa... Porque te impediram de fazer isso e você achou que é normal. Você domina 300 palavras no seu vocabulário e tá tudo certo. Pô, velho, eu tenho que ler esse livro, porque esse livro é muito foda, né? Eu vou te dar acesso. Eu tenho dois espaços virtuais. Pô, obrigado, cara. Um chama-se Sociedade da Lanterna, que é uma sociedade que frequenta a história da filosofia. A gente se reúne quinzenalmente, às segundas-feiras à noite, centenas de pessoas, para fazer história da filosofia. O que Heráclito falou, o que Parmênides... E se eu não expulsar os caras dos encontros, eles ficam lá, atravessa a madrugada e vai chapado trabalhar na terça-feira. De tão bom que é. Você vai me dar acesso disso aí. Tá gravado, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Você vai usar? Claro, você vai ser mais um? Claro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô você sem acha tempo. isso foda? Demais, velho. Então você não vai dar. Ele vai pagar. Ih, caralho. Ele vai pagar pra estar lá. Ai, Roberto. Vai pagar pra estar lá. Você é cuzão Vai demais, pagar véio. pra estar lá. Você não vai dar pra ele. Ai, É foda, nossa, é cara, foda. é E ele cuzão, vai velho. pagar Eu pra já tá falei lá. que eu te amo hoje? Ele vai pagar pra estar lá. Eu já falei que eu te Beleza? amo hoje. Porque ele tem que pagar. Ele não falou que assim, coisa maravilhosa e não sei o quê? Se ele não Não é? tiver lá, Eu volto aqui e falo pra você. você volta... Não, Vamos fazer um exposed dele. Pode deixar. Tanto que você é Segunda-feira. cuzão, até caiu audiência. Tão cuzão que você foi. Tava cheio de gente na live. Que você meteu essa O daqui. melhor pra Nossa, fazer isso, velho. entregar nada pra todo mundo, entendeu? É isso aí que eu faço bem. Não vai dar porra nenhuma, ele vai pagar isso se ele quiser. Tá bom, vou pagar, Então, velho, mas assim, lógico. mas aí